dentro da igreja. E fora, claro, fora nem se fala, fora todo mundo vai ver, e ninguém vai identificá-la como cristã. Ninguém vai dizer que aquela é uma irmã em Cristo. Ninguém vai dizer que é uma roupa modesta, vai. Pare e pense, será que o mundo vai olhar para esta mulher, para esta irmã, usando uma calça como esta, e dizer que ali vai uma santa mulher de Deus? Não. Ele nem vai saber, nem vai desconfiar que ela é evangélica, que ela teme a Deus. Então, como eu disse, comprida, ela pode até ser, mas ela não é frouxa. Então, como eu estou dizendo, se ela marca o corpo, se ela mostra as formas do corpo, a sensualidade feminina, o homem, amados, segundo a psicologia, ele é pelo ver. Ele vai olhar para a mulher, gostar da mulher, ele vai se interessar, a sua fraqueza por aquilo que ele está vendo no corpo da mulher. Então, se a mulher ela mostra, ela enfatiza a parte do seu quadril, do seu corpo, do seu bumbum, ele vai olhar para aquilo, ele vai sentir desejo, ele vai pecar contra Deus. Até para um homem casado, é melhor que ele nem olhe, porque se ele olhar por 2, 3, 4 vezes, na quinta vez ele cai. Ele acaba pensando coisas que não deve pensar em pensamento, e acaba pecando contra Jesus. Então, por quê? Porque a irmã em Cristo está levando os homens a olharem para o corpo dela e sentirem desejo. Ela está fazendo como as mulheres do mundo sensuais, está trazendo a sensualidade para dentro do culto cristão, trazendo abominação, fogo estranho para dentro do culto cristão. Como Nadab e Abiú, eles foram lá e ofereceram um sacrifício estranho no fogo. Não é isso mesmo? Fogo estranho. E o que aconteceu? Deus fulminou, Deus destruiu eles porque Deus não ordenou que eles trouxessem fogo, que eles trouxessem um sacrifício. E é o que estamos vendo hoje acontecendo. Então, como vemos a calça, então, em forma nenhuma, ela se enquadra com a palavra catástole, que é a palavra grega para traje honesto, que está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 a 10. Bom, vamos agora ao segundo ponto. Deuteronômio 22, 5. Eu vou ler na tradução literal e você me acompanhe. As roupas apropriadas a um homem não estarão sobre uma mulher, nem um homem vestirá indumentário de uma mulher, porque a abominação para Jeová teu Deus é qualquer um fazendo estas coisas. Então vemos aqui no livro de Moisés, no 5º livro de Deuteronômio, que Moisés, no capítulo 22, ele disse isso aí, Deus falando, que as roupas apropriadas para um homem não devem estar sobre uma mulher. E a calça é uma roupa apropriada para o homem? Sim, é uma roupa apropriada para o homem. Então, se ela é do homem, ela não deve estar sobre a mulher. E nem a roupa da mulher deve estar sobre o homem. Mas como a nossa ênfase que é a calça comprida, amados, é uma veste que sempre foi tida e dada para os homens, dada por Deus. Agora, talvez você se surpreenda com o que eu vou dizer, mas a calça comprida foi dada por Deus ao homem. Sim, foi dada por Deus. E está na Bíblia. Não sabia disso? Pois é, nós vamos estudar e vamos verificar, e eu vou te mostrar o versículo que mostra que a calça comprida, chamada também de calções, foi dada por Deus ao homem, e não à mulher, e era veste de homem. Para você entender o versículo 5 do capítulo 22 de Deuteronômio, você tem que estar à luz a outro versículo que eu vou te mostrar. Então você vai conseguir compreender exatamente que esta veste de homem que não devia estar na mulher é justamente a calça comprida. Vamos lá, parte 3. Alguém pode dizer, bom, mas isso era antigamente. Não é? Hoje em dia nós vemos, amados, que quando nós pregamos, mostramos Deuteronômio 22, 5, não pode estar a roupa do homem na mulher. Levamos a pessoa para Timóteo e mostramos lá também no capítulo 2, olha, que a mulher deve utilizar um traje honesto, que a tradução da palavra catástole, a palavra catástole, a tradução é uma roupa que seja comprida e frouxa, e que não se encaixa com a calça comprida, se encaixa com vestido, com túnicas, com vestes, mas de forma alguma com calça comprida. As pessoas falam, bom, mas isso era antigamente, isso era na época de Paulo, era no 1º século, na época que a igreja ainda estava começando. Hoje estamos na modernidade, né? Pois bem, saiba de uma coisa, amados e amadas, Deus não muda.
Veja então alguns versículos para comprovar o que eu estou te dizendo, a doutrina da imutabilidade de Deus. A isso respondemos, Deus não muda. Em Malaquias 3,6 diz, porque eu, Senhor, não mudo. 3 pontos e vai dizendo outras coisas mais. Em Hebreus 13,8 diz, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Terceiro versículo, Tiago capítulo 1, versículo 17. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Em Deus não há mudança nem sombra de variação. Então em Deus não há mudança, nem sombra de que Ele venha mudar, de que Ele vai mudar no futuro, de que no passado era de um jeito e que no presente, hoje que estamos é outro, Deus mudou. Deus não muda. Eu estou te mostrando apenas 3 versículos, tem muitos outros na Bíblia que fala, que trata da doutrina da imutabilidade de Deus. Deus não muda, minha irmã. Deus não muda, meu irmão. Então, não há desculpa. Deus antes não permitiu calça comprida. Puxa, mas antes não existia calça comprida. Eu já te mostrei que na época de Moisés já existia calça, que era usada pelos homens, dada por Deus. E agora eu vou te mostrar o versículo que diz aonde está na Bíblia esta parte onde os homens usavam calções. Agora, vamos à parte 4. A mulher cristã pode usar roupa sensual? Resposta, não. A mulher não pode. Está lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 19, que diz, portanto, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, que é sensualidade, a palavra lascívia. Algumas chegam a ser tão justas, algumas roupas, e tão transparentes, que pode-se ver as roupas íntimas por sobre elas. E enquadra-se aqui também costas, seios, barrigas, amostra, sensualidade, que significa lascívia, que é literalmente a palavra lascívia, ou a linguagem antigamente, o português que foi escrito por João Ferreira de Almeida, ele traduziu por lascívia, do grego, mas lascívia, você pode pegar qualquer bom dicionário, você vai ver que significa sensualidade. Ou seja, no vestir, elas são obras da carne. Então, se a mulher ela usa uma calça comprida, que é uma roupa sensual, com uma mini saia mesmo, a criadora lá da mini saia, como eu te mostrei há pouco, ela mesma diz que é uma roupa sensual. Ela criou com a intenção de mostrar a sensualidade da mulher para atrair os homens. E a calça também é da mesma forma. Foi criada no inferno, nessas modas aí que vêm do exterior, para poder fazer com que as mulheres cristãs fiquem sensuais. Então o ataque hoje não é mais, amados, de fora para dentro da igreja. Não, hoje o ataque, amados, infelizmente está de dentro da igreja, está dentro já da igreja, está entre os próprios irmãos. Hoje é uma luta de irmãos com irmãos. Antigamente não era assim. Era uma luta que tínhamos que lutar contra as heresias que estavam fora, tínhamos que lutar contra a filosofia pagã, contra os deuses do mundo, contra o paganismo. Hoje em dia não temos que lutar contra o que está dentro da igreja. Bom, vamos lá, como eu disse para você, eu vou responder, mostrando para você o versículo que diz, que fala a palavra calça ou calções. Vamos lá. A calça é mencionada na Bíblia? Sim, é mencionada. Calças compridas são mencionadas na Bíblia várias vezes e são chamadas de calções. Nunca são associadas com roupa de mulher. Falando da roupa dos sacerdotes, a Bíblia diz, faz-lhes também calções de linho para cobrirem a carne nua, e irão dos lombos até as coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para a sua descendência depois dele. Está lá em Êxodo, capítulo 28, versículos 42 e 43. Esses calções são roupa íntima masculina, usada por baixo de roupas compridas. Vê o contexto. Você só encontrará calças ou calções relacionadas com roupa masculina. Ou seja, então a calça comprida, ela é sim mostrada na Bíblia, lá em Êxodo, quando Deus dava a ordem para que Moisés escrevesse aos filhos de Israel sobre o tipo de roupa que tinha que estar embaixo da túnica do sacerdote.
que devia ser para que ninguém veja sua nudez, para que eles não levem iniquidade e morram. Então deveria ser calções de linho para cobrirem a carne nua, que deviam vir dos lombos é a parte do cinto da cintura, até as coxas, até aqui, como se fosse uma bermuda hoje em dia, é o tamanho de uma bermuda, que vem até os joelhos. Então deveria estar por baixo para cobrir a carne nua. Então você me diz, bom, mas isso aí era para os sacerdotes, para os filhos de Arão. Não, amados, a Bíblia diz no Novo Testamento que nós somos sacerdócio santo, real, nós somos sacerdotes de Deus. Então, se nós somos sacerdotes de Deus, então o que estava aqui também está para nós. Sacerdotes, somos sacerdotes de Deus, do Deus vivo. Então, a ordem sacerdotal que foi extinguida, que hoje em dia não tem mais o sacerdócio de Arão, hoje em dia está em continuidade através dos cristãos. Hoje os cristãos são os sacerdotes, hoje somos os pastores, os presbíteros, os diáconos, os bispos de Deus. Então hoje somos aqueles que oferecem sacrifício a Deus. Somos nós, indo diretamente a Jesus Cristo, não temos mais intermediador, nós somos o próprio sacerdote e levamos nossos sacrifícios e ofertas diretamente a Deus por intermédio de Jesus Cristo, que é o nosso mediador. Então, se não podemos ter esse pensamento, não, isso daí foi na época da carochinha, foi na época de Moisés, para o povo de Israel, especificamente para o povo de Levi, da tribo de Levi, para Arão e para seus filhos que ministravam lá no tabernáculo. Não, nós hoje somos o sacerdócio santo, ou seja, foi transferido para nós o jeito de vestir, a maneira que devemos andar, como devemos nos santificar a Deus. Então é desta forma que nós devemos pensar, amados. Amém? Agora, concluindo depois de todo esse estudo que nós tivemos, amados, a verdade é uma só. Devemos falar como Paulo falou. Combati o bom combate, guardei a fé. Então temos que combater, não podemos de forma nenhuma nos silenciar. Se não nos deixam falar, pregar contra a calça comprida dentro das denominações, podemos fazer grupos, fazer reuniões nos nossos lares. Podemos fazer e trazer estudos, pregar a verdade para os nossos filhos, para que as crianças, os pequenos, possam ouvir a verdadeira sã doutrina, porque se nós não fizermos isso, não pense que o pastor das igrejas modernas de hoje em dia vai falar contra a calça comprida, que não vão falar. As suas próprias esposas usam. Eles foram dominados pelas suas próprias esposas. Hoje, o que acontece? O que aconteceu com aquele movimento de Woodstock, lá nos Estados Unidos, daquela revolução feminina, as mulheres usando calça jeans, as mulheres querendo ter as profissões dos homens, querendo dominar sobre os homens, as mulheres querendo ter direitos mais até do que os homens. Tudo isso é o feminismo, que é inclusive apoiado pela ONU, a própria Organização das Nações Unidas apoia o movimento feminista, e o movimento feminista é contrário às sagradas escrituras, à santa doutrina de Deus. Devemos se mostrar, se posicionar contra o feminismo, contra o aborto, contra as coisas erradas e contra a calça comprida também, que é do movimento feminista, como eu te falei, que aconteceu lá com as hippies, lá em 1960 nos Estados Unidos, que começaram a usar as calças, começaram a fazer topless, a rebelião das mulheres contra os homens, contra os valores judaico-cristãos. Hoje em dia, o que existe é o relativismo. Não, se você usa, não critique quem não usa. Ah, não, quem é você? Você é o dono da verdade? Não, Deus não mandou julgar. Deus mandou julgar, está na Bíblia. Você pode observar que nós temos que fazer juízos, temos que condenar o que é errado, temos que julgar. Até na Santa Ceia diz, examinai a si mesmos. Temos que nos julgar nós mesmos e julgar também as coisas da igreja, concernentes às coisas da igreja. A Bíblia fala. E através desse ponto de julgar ou não, se devemos ou não julgar, eu vou trazer um estudo brevemente a respeito desse ponto. Mas, para concluir, é assim, amados, que todos possam ficar na paz de Cristo, que possam pregar contra a calça comprida, porque eu mostrei para vocês, no Novo e no Velho Testamento, que é contra as Sagradas Escrituras, contra a doutrina de Deus e da Igreja. Oremos. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por esse estudo, por esse culto, Senhor, o qual Tu falaste, Senhor, e revelaste a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Nos ajude, ó Deus,
Em nome de Jesus. Amém.